Eu trabalho, como eu falei, trabalho no iFood. Trabalhei a minha vida inteira como desenvolvedor, hoje estou atuando meio que como DBA lá. E, não, sou DBA, mas ajudo a desenvolver um monte de coisa. Então eu vim hoje falar sobre um pouco sobre modelagem, algumas coisas que a gente acaba pegando lá no trabalho, que eu acho que são conceitos que a gente tem que sempre lembrar deles, enfim, pensar muito bem quando está desenvolvendo o patterns, e algumas coisas boas e ruins, e tentar mostrar um exemplo e discutir. Se alguém tiver alguma coisa para comentar durante a palestra, pode falar. A palestra é bem básica, porque é um assunto, sei lá, antigo pra caralho, que todo mundo já meio que sabe, mas a ideia é meio que reforçar algumas coisas aqui. Só para deixar claro o termo anti-pattern, acho que todo mundo que é desenvolvedor já viu esse livro aqui, que foi o pai da orientação, sei lá, de patterns, de orientação a objetos, que é o GOF, que a galera fala. Foi escrito em 94. Acho que ele documenta 24 design patterns: polimorfismo, herança, gestão de dependência, enfim, a porra toda que a gente usa em desenvolvimento. Principalmente, acho que o Java, no caso, é uma das poucas. Na verdade, Smalltalk também. O Java implementa todos esses design patterns. Algumas linguagens novas, tipo o Golang, elas não implementam todas. Acho que por bons motivos. E aqui tem a definição de anti-patterns, que foi cunhada pelo Andrew em 95, que é algum padrão repetido de ação, processo ou estrutura que inicialmente parecia benéfico, mas como consequência produz mais malefícios do que benefícios. Isso é legal falar de anti-patterns, porque o patterns foi criado, o design patterns, para documentar experiências boas de desenvolvimento que na teoria você pode adotar, que você vai ter sucesso no teu código e você não precisa ficar experimentando algo tão novo e tal. São coisas realmente provadas, estudadas e tal. E a galera cunhou o inverso a isso, que é o anti-patterns. São coisas que pareciam legais, mas várias pessoas tiveram experiências ruins com aquilo. Então tem o bom e o ruim, que é importante comentar sobre os dois. Aí eu vou comentar sobre normas de normalização, as 3 regras que foram escritas pelo Edgar Code, que foi o cara que escreveu a teoria relacional, ou seja, o pai de banco de dados relacional. Ele escreveu a teoria relacional em 1970, e essas regras ele escreveu em 71. Nesses documentos já dava para a gente ver algumas coisas de SQL ali. A linguagem SQL realmente não existia, mas a galera já meio que ia formando o conceito disso. A primeira delas é que os atributos precisam ser atômicos dentro de uma tabela. Ou seja, um atributo tem que representar um valor e não pode ser multivalorado. Aqui eu tenho um exemplo, ID, endereço, no caso teria uma entidade de cliente, teria o ID, que é uma primary key, endereço e telefones. O telefones, no exemplo dele, ele é multivalorado. Ou seja, o cara vai colocar telefone residencial, comercial, enfim, várias coisas ali dentro. E o termo telefones, ele não representa um valor, ele representa vários. Então, se você, por exemplo, tivesse um array, com isso que eu comentei, você não está seguindo a norma, no caso, a forma normalizada, você está desnormalizando. Esse conceito, hoje em dia, meio que a galera já perdeu, enfim, não dá muita bola. Mas esse aqui, para mim, talvez é o mais importante. Que é atributos normais, elas devem depender da primary key da tabela. Isso que a gente encontra muito por aí. Enfim, aqui eu tenho um outro exemplo, que eu tenho entidade professor curso. Eu tenho vários atributos que realmente faz sentido eu ter nessa entidade aqui, mas eu tenho a descrição do curso. A descrição do curso, ela não está relacionada à primary key da tabela. Ela não tem nada a ver com a primary key da tabela. Ela tem relação com o curso. Então, nessa situação, esse campo não deveria existir, e quando eu quisesse retornar ele, eu teria que dar um join com o curso para, no caso, buscar essa informação. Sei lá, eu vejo muito modelo que a galera acaba colocando isso aqui na tabela para economizar consulta, fazer algum tipo de caso nesse sentido. E isso também infringe a forma normalizada. Aqui é outro caso, esse aqui eu acho que talvez é
aqui, o mais importante, que os campos dentro de uma tabela, o seu valor tem que ser independente dos outros, né? Aqui, no caso, o valor do FGTS depende do valor do salário. Segundo a forma normalizada, esse valor de FGTS não pode conter nessa entidade. Ele tem que estar numa entidade fraca relacionada com esse cara aqui. Porque existe uma dependência com aquele valor. Então, se o cara atualizar o valor do salário e não atualizar o valor do FGTS, isso vai ficar inconsistente. Então, a ideia de normalização é realmente prevenir inconsistência. Segundo as regras do Edgar Code, esse valor de FGTS deveria ser quebrado por uma outra entidade. Enfim, são regras, que nem eu disse, é bem antigo isso. Hoje em dia meio que já se perdeu. Só que, tanto no iFood, a gente vê muitos cenários que, se a gente tivesse seguido uma forma normalizada, em alguns casos a gente tinha prevenido um monte de coisa, sabe? A gente trabalha com microserviços, tem, sei lá, a gente tem 90 bases independentes. E a gente vê que, por exemplo, o cara insere um valor num serviço e propaga esse valor para mais um monte. Se a gente tivesse prevenido a inserção ser consistente, a gente não teria que corrigir a cadeia de informação errada que isso gerou. Então, em alguns casos, a gente adota essa forma normalizada para realmente prevenir de, tipo, eu ter inserido um dado errado e eu ter que sair, além de arrumar esse cara, eu tenho que sair da manutenção e uma porrada de serviço para arrumar esse valor. Então, sei lá, essa forma normalizada tem o seu valor. Aqui é mais umas coisas que até tem um exemplo que eu peguei lá do iFood mesmo, um projeto que eu trabalhei, que a gente tem que pensar muito bem nos nomes que a gente trabalha. Aqui é numa entidade que a gente tem lá, foi criado um campo chamado Transaction Datetime e Transaction Datetime Local, que eles têm o mesmo tipo. E, enfim, eu perguntei para 4 pessoas do projeto e ninguém sabia me dizer direito qual que é a diferença de uma informação para outra. Acho que, sei lá, só o cara que criou mais ou menos sabe. Porque é um datetime, a maioria comparando os valores, a maioria estava igual. E, enfim, se talvez o cara, quando tivesse criado, tivesse dado um bom nome, a gente não tinha perdido tempo em investigar qual que é a diferença de um ou outro e tal, né? Quando você olha o nome, você meio que já tem que entender o que ele reflete. Outra coisa que a gente tem muito problema, o pessoal marca como not null. Digamos, a gente tem várias APIs batendo num banco só, e o cara acaba validando só na camada de aplicação, e às vezes esquecendo de colocar um simples not null no banco. Aí uma API insere de um jeito, a outra de outro, começa a ficar meio zoado a gente tratar essa informação. Então isso aqui é uma coisa bem simples, que eu acho que todo desenvolvedor, todo mundo que está criando um negócio deveria pensar. Que a gente sempre pensa na API. Vamos validar na API, não sei o que. Mas não custa nada a gente colocar na tabela lá e garantir que aquele campo vai estar certo, saca? Se você começou um padrão, mesmo que ele esteja errado, siga esse padrão. Só se você tiver um bom motivo mesmo para mudar ele. Enfim, senão daqui a pouco você tem o sistema um pouco de um jeito, um pouco de outro, e acaba ficando meio zoado para quem está usando. Então, se você começou um padrão, tenta seguir ele. Claro, se você achar um motivo muito bom para mudar o padrão, acho que vale o refactor, mas a ideia seria refatorar tudo e não ficar mexendo um pedaço só. Começa a ficar meio zoado, começa a criar um legado. Aqui tem um negócio que é um conceito bem massa do Solid, que é a parte de, tipo, você ter uma entidade, enfim, uma classe, alguma coisa, que ela tem uma responsabilidade, você não ficar misturando muita coisa ali. Enfim, ter isolamento, ter algumas coisas assim. E é um conceito que eu acho muito legal. Eu acho que quando a galera pensa muito isso em aplicação, mas esquece de pensar na parte de armazenamento de dados. E é um conceito bem massa a gente ter. Se a ideia da tua tabela é armazenar pedido, ela tem que armazenar pedido. Não adianta você querer armazenar, sei lá, voucher naquela tabela, entendeu? Tem que pensar bem específico o que você quer fazer. Quando você, por exemplo, você está usando uma coluna createAt no teu sistema, na teoria, ela tem que ter o valor, o mesmo tipo de dado em todo o sistema. Por exemplo,
uma coisa que eu fico puto, que eu vejo, o cara tá criando o ID Big Serial, aí ele cria ID no outro lado com o integer, no outro lado com o small int, sei lá. Tenta seguir o mesmo padrão, acho que todo mundo é feliz, sabe? Outro rolê foda é quando a gente tem muita view intercalada, a gente quer dar replace, tem que sair dropando view, criando tudo de novo. Então, e a galera fica usando um monte de view para pegar uma informação ou outra, então, sei lá, tenta usar view no seu conceito, que é representar alguma coisa, usa uma, duas e boa. A gente cuidar com abreviação e não usar distinct para mascarar problema de junção. O Capim falou que isso aí é demissão, né? Aí eu vou passar uns exemplos bem básicos e no final eu vou explicar como é que a gente usa esse modelo normalizado para conseguir desnormalizar coisas no iFood, tá? A ideia é essa. Então aqui a ideia de Bad Smells. Quem já leu o livro de refatoração do Martin Fowler é o mesmo conceito. Inclusive é um livro muito bom. Agora tem a versão 2. Que é uma coluna deve ter um propósito. Se a ideia é armazenar CPF, é CPF. Você não pode colocar CNPJ. O valor de uma coluna não pode depender de outro. Ele tem que ser atômico em si. Só depender da chave primária. Então, tenta cuidar para a gente não ter coluna multivalorada, enfim, que dependa de contexto. Isso é bem zoado. Aqui eu coloquei o termo God Tables, que é você ter uma tabela que armazena um monte de coisas, geralmente para representar um negócio, alguma necessidade de negócio meio empírica, você não sabe. Então, a ideia é sempre você pensar em tabelas para o seu contexto e não para vários contextos. Se você está armazenando entregador, não cliente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, no nosso caso, você tem que pensar o que está fazendo. EAV, que é Entity Attribute Values, que é armazenamento de atributos dinâmicos. A gente tem um caso no iFood bem parecido como esse. A gente tem muita dificuldade para ter performance nesse caso aí. É difícil criar índice, porque a maioria das consultas depende de entidade, que se repete muito nos valores que tem lá. E o ganho disso aqui é bem zoado, porque, sei lá, com um deploy, um alter table, você resolve isso. E naquele cenário lá, os desenvolvedores criaram isso para evitar dar alter table e evitar fazer deploy. O que talvez faça a gente pensar que o problema dos caras realmente tem medo de alter table e o CI dos caras é zoado. E a gente tem que sempre pensar usar o tipo correto. Se eu estou usando um valor UID, a gente sempre tem que usar o tipo UID, não tentar usar como text. Se eu estou armazenando um JSON, tenta usar o tipo JSON e não usar text, saca? Isso é bem comum de a gente ver lá também. Aqui é um exemplo de uma coluna com muitos propósitos. Eu coloquei um exemplo meio zoado em Java aqui, já vou explicar. Então, uma tabela pessoa, uma coluna data. E aqui imaginamos que eu tenho um front-end, que eu tenho pessoa jurídica e pessoa física, são duas telas diferentes, eu tenho que retornar dois objetos diferentes, enfim, coisas nesse sentido. Aqui talvez tá zoado. Aqui eu criei uma espécie de um DTO, que é um Data Transfer Object, que, para quem não sabe, é um jeito de eu mapear um objeto em Java, enfim, do jeito que eu quiser. É um conceito que a galera usa muito. Aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo meio básico. Quando for pessoa física, eu quero retornar a data de nascimento. Quando for pessoa jurídica, eu vou retornar a data de fundação. Que nem eu falei, cara, você tem 1 milhão de jeitos para resolver isso aqui. Pode resolver com polimorfismo, herança, sei lá. Deve ter uns 10 patterns que resolve. É só para deixar um exemplo bem simples para entender o que eu estou querendo dizer. A pessoa, nesse caso, ela não representa alguma coisa. Porque você não sabe em si a tupla se ela é uma pessoa física ou jurídica. Você tem que entrar dentro dos dados da tupla para entender a que ela se refere. Esse é o problema. É exatamente isso aqui. Ó. Eu preciso entender se a pessoa é física para saber que ela tem uma data de nascimento. Isso aqui é um problema de design, sei lá, tanto de aplicação, como de banco, como pattern, tá tudo zoado aqui.
E a mesma coisa, eu preciso entender que ela é jurídica para saber que aquele valor, data, representa a data de fundação. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. A tupla não representa um valor. A tupla em si. Quem representa, quem diz o que é o valor é um dado dentro dela. Nesse caso, a ideia de refatoração seria você quebrar a coluna, você ter uma data de nascimento ou uma data de fundação, mover a coluna e, possivelmente, tirar isso aqui daqui, criar uma nova tabela e referenciar, criar uma nova tabela, por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica, e definir duas colunas diferentes realmente com o que elas representam. Porque aí aqui eu só tô piorando um pouco o cenário, tá? Ai, que sede, mano. Enfim, aqui é um cenário que na empresa que eu trabalhava antes tinha. A gente tinha, por exemplo, pessoa jurídica, a gente tinha que ter nome fantasia, tinha que ter CNPJ, CPF, RG. A gente tinha um software que era vendido para 10 países do mundo, então, sei lá, a Argentina era um tipo de documento, o Chile era outro, e a situação só foi se agravando, saca? Porque daí passava demanda para o desenvolvedor, o cara já tinha a classe dele, pessoa montada lá, o cara não queria meter a mão para quebrar, porque, enfim, era bem complexo quebrar, sistema já grande, o cara adicionava mais uma coluna, saca? Que tinha que entregar rápido, enfim, todo esse rolê que todo mundo tá ligado. Isso que começou a ficar, cara, muito zoado. Porque pra gente realmente determinar o que aquela pessoa era, e daí pra variar não tinha um tipo lá, era tudo por documento, saca? Pra gente determinar o que aquela pessoa era, a gente criou uma classe muito louca lá, um monte de polimorfismo lá que realmente definia o que era uma tupla de pessoa, que tinha que ver, se o cara tem CNPJ é brasileiro, se ele tem, eu não lembro o documento argentino lá, se ele tem não sei o que é argentino, sabe? Então começou a ficar zoado. Se a galera talvez tivesse feito, enfim, aqui é um exemplo mais tenso do que eu falei, eu busquei a pessoa, aí, por exemplo, para o módulo, por exemplo, a parte jurídica do sistema, ele trata os dados de um jeito e a parte física trata de outro, APIs e tal. Então, na teoria, toda vez que eu vou, o cara busca a pessoa e ele está esperando um tipo de dado. Eu vou ter que meio que decidir o que esse cara é. Eu vou ter que pegar o valor, adentrar ele, para realmente ver o que ele... Oh, valeu. Tá foda. Eu vou ter que pegar o valor, a partir de um campo, definir o que ele é, para definir um comportamento de objeto, para definir o que eu vou retornar. Enfim, isso aqui, que eu falei, é um exemplo bem para mostrar o caos mesmo, sabe? Qual que foi a ideia? Talvez se a gente tivesse feito, enfim, se a empresa, no caso, se as pessoas estão afim, tem viabilidade, o correto, naquele caso, é você criar colunas, mover colunas, fazer split de tabela. Cada coluna, nesse caso, ela tem que ir para o domínio que ela representa e não ficar num domínio genérico. Bom, outro caso que a gente está usando bastante no iFood, a gente está tentando usar, em vez de a gente definir tipos como texto, a gente está tentando usar enum, que é bem simples, no caso que eu quero só mostrar, que é uma coisa bem simples e que ajuda pra caralho. No caso aqui eu tenho o type, que pode representar comida, bebida, enfim, qualquer coisa. Só que ele é um text. Então ele aceita eu inserir qualquer valor lá. Se você, enfim, se a aplicação deixar, se não tiver nada. O jeito que a gente está tentando resolver é simplesmente criando um tipo que a gente define o escopo daquilo. A gente, por exemplo, o type, que antes era um text, agora vira um product type, por exemplo, e ele só deixa eu inserir os valores que realmente estão no meu enum lá. É um negócio bem simples que a gente resolve um problema, sei lá, gigante, porque se o cara inserir um valor aqui, o cara inserir o full aqui, que não é comida, isso aqui vai quebrar a API, vai quebrar a porra toda, entendeu? Então isso aqui é bem simples, que a gente já garante consistência, no caso, para o nosso ecossistema lá. Aí aqui eu ia falar, tipo, por que a gente fala realmente que é difícil mexer nesse, tipo, refatoração?
Acho que qualquer tipo de refatoração é difícil, porque você envolve sistema legado, código já construído, dinheiro, interesse, um monte de coisa que todo mundo tá ligado. Mas quando a gente fala com dados, o rolê é pior ainda, porque além de envolver aplicação, e, por exemplo, no nosso caso não é uma aplicação, é um ecossistema de aplicação, a gente vai ter que modificar o esquema do banco de dados, a gente vai ter que mudar a aplicação, todas as aplicações que acessam, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer migração de dados, e daí esse aqui é o pior problema. Digamos que eu tenho um esquema zoado aqui. Sei lá, eu tenho esse negócio aqui que eu não queria ter inserido, saca? Sei lá, pensa num caso pior que esse. Aí eu tenho 300 GB de dados isso aqui. Eu crio um esquema novo. E esse esquema novo, ele, por definição, ele tem várias restrições e vários modelos que a gente pensou para realmente mudar o que estava ruim. Só que eu tenho uma porrada de dados que estão inconsistentes. Que, enfim, eles, por natureza, estão inconsistentes. E pela história estão inconsistentes. Então, para a gente imputar todos esses dados zoados no modelo consistente, cara, é um trampo do inferno e nem sei se... A gente sofreu lá com um negócio que a gente está fazendo lá que... Para tipo, realmente migrar do modelo inconsistente para o modelo consistente é bem foda. Então, que nem eu falei, programas externos, se você tiver teste unitário, é muito mais fácil você conseguir refatorar. E, segundo Martin Fowler, segundo os sábios da computação, acho que o passo mais importante é esse aqui, né? Não adianta você querer refatorar o teu sistema inteiro, fazer um deploy gigante, migrar a porra toda dos teus dados, que você não vai ter braço, você não vai conseguir. O rolê é você tentar fazer aos poucos, sabe? Pegar uma coluna, faz split, renomeia, faz deploy, roda teste. Pega uma tabela, arruma a tua API, cria teste, faz deploy. Vai tentando fazer aos poucos. Se você tem um modelo que não segue um padrão, que não é normalizado, que tem inconsistências, mapeia tudo isso que você tem, começa a pegar um caso por caso, bota na sprint, vai fazendo, vai desenvolvendo. Não deixa esse negócio ficar passando. E daqui um pouco vai vir o teu chefe lá, ou enfim, o gerente da empresa, vai começar a te cobrar que tá tudo zoado, que tá inconsistente. Aí você tem uma bolsa cheia de rolê para arrumar. Aí você não consegue mais fazer nada, você tem que criar um sistema novo. Bom. Eu falei de normalização, agora eu vou falar um pouco de desnormalização. No iFood a gente usa bastante esse modelo desnormalizado. E a nossa principal, digamos, atributo para fazer isso é performance. Talvez você fazer uma consulta que roda milhões de vezes por minuto, enfim, com muitos joins, muita agregação, muito group by, não é uma coisa que escala tanto. Então a gente acaba desnormalizando, a gente acaba em uma tupla jogando tudo que a gente quer e dando um find by ID, digamos assim. Mas acho que o porquê que eu quis falar de normalização? A gente consegue desnormalizar, no nosso caso, que a gente desnormaliza apenas para busca, não para inserção. Por quê? Porque na nossa inserção, o nosso dado está normalizado, então a gente garante consistência. Quando a gente tem um dado consistente e a gente quer desnormalizar, é muito mais fácil. Então o que acontece hoje? Quando você cadastra um prato lá no iFood, o modelo que você cadastra, ele é normalizado. Então ele tem Unix, ele tem um para muitos, tem entidade fraca, tem todo esse rolê normalizado que o cara escreveu em 1970, que a gente usa, que é bom pra caralho, que é para isso que o banco de dados relacional existe. E é show de bola. Agora, para a gente fazer consulta em cima desse modelo feito para CRUD, que esse modelo é feito para CRUD, lá na web o cara vai clicando, adicionando prato, preço e tal. Mas na hora que você abre o app e você quer ver teu prato, eu não preciso mais entender esse modelo normalizado. Porque ele já está lá, já está escrito. A gente pega esse modelo normalizado e desnormaliza para o modelo otimizado para busca. Para a gente ter performance. Qual que é o negócio aqui? É que a gente não deixou o cara inserir o dado errado. E esse é o principal ponto. Então, se você está em dúvida entre, eu vou gravar um JSON aqui, ou vou criar uma tabela cheia de campo. Eu falo, mano, cria uma tabela cheia de campo, bota Unique lá, grava o negócio certo,
Depois, se você vê que não performa, aí você pega e desnormaliza, saca? Acho que o ponto que a galera mais desnormaliza no começo de um projeto é que eles não entenderam para que é aquele projeto, sabe? Porque quando você modela um banco certo, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa entender normalização, banco de dados, e depois você precisa entender muito do que você está fazendo. Você precisa entender que um prato tem muitos preços, que tem disponibilidade no cardápio, você precisa entender tudo isso. Se você não entende, você vai criar um prato e botar um JSON lá. Daí a tua API vai pegar um JSON e vai gravar. Você nem sabe o que você está gravando. Um dia alguém vai querer consultar aquilo lá. E o cara lá de negócio vai esperar que o teu dado esteja daquele jeito lá. Porque na cabeça dele é óbvio que um prato tem que ter muitos preços, tem que ter disponibilidade e tal, mas o cara que desenvolveu não sabe disso. Não entendeu nisso. Então ele gravou qualquer coisa, aí você tem um problema gigante, você nem sabe como resolver. Então, na maioria das vezes, eu acho que é melhor começar pelo modelo normalizado. Mas existem outros fatores, né? Você precisa saber quando você vai desnormalizar. Sistema financeiro, por exemplo, não faz sentido, é um negócio robusto, tem que ser bem garantido, tem que ser normalizado. Quando você tem funcionalidade muito genérica, é um negócio que vale a pena você usar a desnormalização. E aqui, quando você usa o ORM, enfim, é mais fácil. Para o desenvolvedor, geralmente, quando ele usa o ORM, para ele é muito mais fácil ter um modelo desnormalizado. Ele não vai precisar ficar mapeando muita coisa no Hibernate. Ele vai botar um Eager lá em uma, duas tabelas e vai seguir a vida dele. Mas nem sempre isso representa o que o negócio espera. Então, sei lá, a minha ideia é que quando você vai, sei lá, espero que todo mundo saia daqui, que próxima vez que vai criar uma tabela, uma entidade, um objeto, tente pensar um pouco mais a garantia daquilo que você vai estar salvando, que você está criando, tentar entender um pouco essa questão de normalização, desnormalização, quando você precisa e quando você não precisa. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu falei, é um assunto bem básico, mas eu tive várias experiências ruins com isso ultimamente, então eu queria falar isso.